Oi, web amigos! Hoje a gente vai falar sobre um assunto meio polêmico no mundo da arte. Usar referência é roubar? Muita gente no Art Twitter bate o pé dizendo que se você usa referência você tá roubando, mas assim, muita gente discorda também. Pra mim não é nenhum tabu, assim, se você faz arte, você necessariamente usa referência. Não tem como você fazer arte sem usar referência. Mesmo que você não use uma referência direta, você sempre tá colocando ali no papel, no filme, em qualquer meio de arte que você faz, referências que você acumulou como bagagem ao longo da sua vida, né? Muita gente acredita que ser artista, fazer arte é algum tipo de dom ou alguma coisa sobrenatural, assim, mas na verdade um bom artista nada mais é do que um observador. A gente tá o tempo todo observando, interpretando e absorvendo o mundo ao nosso redor, né? Bons artistas são bons em replicar aquilo que nossos ouvidos escutam, os olhos veem, o paladar saboreia e por aí vai. A partir de tudo isso a gente constrói uma bagagem, né? Todo filme que você já assistiu ficou marcado aí dentro de alguma forma. E quanto mais mídia você consome, mais referências você tem. Vamos fazer um teste agora. Imagina uma maçã. Eu sei que parece meio aleatório, mas vai fazer sentido no final, eu espero. Se eu te pedisse para você desenhar essa maçã que você imaginou, como seria? Geralmente, a primeira coisa que a gente imagina, assim, é um desenho de criança mesmo, de uma maçã. Porque é a primeira coisa que a gente teve contato na nossa vida, né? De como é a representação de uma maçã. E aí, geralmente, não vai ser uma maçã de verdade, tipo, super realista. Mas você pode ser diferente e imaginar a maçã em algum outro cenário ou em alguma outra situação. Cada pessoa é diferente. Mas, de fato, o que você imaginou é fruto de alguma referência que você absorveu ao longo da sua vida. Pode ser ou desenho de criança, ou alguma cena de filme, ou alguma memória bem marcante que você teve em relação a essa maçã, entendeu? Tudo que você consegue imaginar é fruto de coisas que você já viveu ao longo da sua vida, já viu, e combinações dessas coisas também. Às vezes a gente sonha com alguns bichos bizarros, assim, você pensa, nossa, era cabeça de cobra, pé de onça. E aí você sabe o que é uma cabeça de cobra, o que é um pé de onça, e você juntou essas duas coisas e criou uma coisa nova, mas aquilo ali existe de alguma forma, entendeu? Um ótimo exemplo de como construir uma bagagem externa de referências é o diretor Quentin Tarantino. Eu não vou falar minha opinião sobre ele, eu prefiro não falar, porque, enfim, isso não convém ao ponto do que eu tô tentando falar. Ele é um cara controverso, mas assim, isso não vai ser o foco desse exemplo. A carreira do Tarantino não começou de uma forma muito convencional, né? Ao contrário de muitos diretores que já fizeram muitas faculdades conceituadas ou caras de elite, ou alguns outros diretores que fizeram carreira em set de filmagem e por fim viraram diretores, o Tarantino vem de uma carreira de uma locadora de vídeos. Sim, ele trabalhava numa locadora de vídeos e ele literalmente aprendeu a fazer filmes assistindo filmes. Ele é cinéfilo e ele aprendeu o cinema da melhor forma possível, né? E era uma oportunidade perfeita porque ele estava cercado de filmes, diversos filmes, bons, ruins, e isso fez total diferença na filmografia dele, né? Eu não sei se você já assistiu, mas Kill Bill Volume 1 e 2 é a sequência de filmes com mais referências de toda a carreira do Tarantino, assim. Para construir o filme, ele usou referências de filmes de faroeste, filmes de horror norte-americano, cinema japonês e... Nossa, assim, se você olhar a lista não faz nenhum sentido, porque são gêneros completamente diferentes uns dos outros, mas quando ele junta tudo num filme só pra fazer o Kill Bill, funciona. Porque Kill Bill, na verdade, é uma colcha de retalhos de referências aleatórias, mas funciona muito. Eu vou citar alguns filmes aqui pra vocês conhecerem melhor a filmografia que o Tarantino se inspirou pra fazer Kill Bill. Acho que fica mais fácil pra vocês acessarem os filmes, terem os nomes em mão do que deixar na descrição. Então, vamos lá. O The Searchers, do John Ford, foi homenageado nas cenas onde a noiva, a personagem da Uma Thurman, interage com a paisagem. E The Good, The Bad and The Ugly, do Sergio Leone, também inspirou a sequência inicial do volume 1. Dead and Buried, do Gary Sherman, inspirou a personagem da Elle Driver, que se veste de enfermeira para matar a noiva. Citizen Kane, o Cidadão Kane, um clássico do Orson Welles, teve uma das suas cenas icônicas homenageadas na sequência do hospital, onde a noiva está em coma.
Filmes japoneses como Goki, do Hajime Sato, Samurai Fiction, do Nakano Hiroyuki, e o favorito do Tarantino, The Street Fighter, do Shigehiro Ozawa, inspiraram as cenas de ação e artes marciais, além da cenografia de Kill Bill. Interessante, né? O que ninguém conta, ou raramente conta, é que a faculdade de cinema é feita de analisar e assistir muitos filmes, né? Pelo menos na minha faculdade a gente foi ensinado a assistir filmes com um olhar crítico, então a gente analisava a forma, a narrativa, toda a construção estética do filme, sonora, enfim, vários aspectos de como um filme é construído e como ele impacta a audiência. Isso é porque antes de você começar a produzir alguma coisa que tenha valor cinematograficamente, você precisa aprender com quem veio antes de você, né? E é por isso que na minha faculdade as salas de aula eram literalmente salas de cinema, assim, as cadeiras eram vermelhas, tinha carpete, telão, pra gente realmente entrar nessa experiência cinematográfica e absorver o máximo possível, assim, daquele filme que a gente tá assistindo. Na época, os professores tinham uma regra muito importante, assim, que era a mais importante, que é você não pode entrar atrasado na sala de aula porque abre a porta e entra luz na tela e tira as pessoas da imersão cinematográfica. Então, não podia fazer isso. E aí tinha uma coisa também que a gente aprendeu, que eu achei muito estranha no começo, era a escrever no escuro. Porque a gente tinha que analisar os filmes em tempo real, então a gente ficava com o caderninho escrevendo no escuro, assim. Às vezes eu escrevia alguma coisa e aí passava por cima e não conseguia ler depois a minha análise. Mas eu fui aprendendo. No fim da faculdade eu aprendi, sou pró em escrever no escuro, no caso. Em 1994, o Tarantino fez uma entrevista com a Empire Magazine em que ele falou I steal from every single movie ever made, que é basicamente, em tradução livre, eu roubo de todos os filmes que já foram feitos. E, na verdade, o que ele estava querendo dizer é que ele homenageia os filmes que ele gosta, porque ele é tão cinéfilo que ele meio que vai fazendo uma colcha de retalhos ali e acaba homenageando vários filmes, e ele chama isso de roubar, mas a gente pode chamar isso de homenagem ou inspiração, uma forma de você usar essas referências para construir a sua própria obra aclamada. Referência é diferente de homenagem e é diferente de cópia, por isso que fica muito difícil você identificar, porque a linha é muito tênue, né? Eu gosto de pensar assim, a referência é a sua inspiração para alguma obra. Você vai pegar uma inspiração e transportar ela para o seu próprio estilo, né? Como você faria aquilo. Então ela é uma ideia inspiradora, na verdade. Você pode se inspirar numa paleta de cores sem copiar a forma, ou se inspirar na forma sem copiar a ideia central, ou se inspirar na ideia central e não copiar nada das outras coisas que estão ali, né? A homenagem eu gosto de pensar como se fosse uma releitura. Se você bate o olho, você já sabe de onde aquilo veio. Geralmente existe um conceito para essa releitura fazer sentido. Em Euphoria, nos últimos episódios, eu não lembro mais em qual episódio, mas no começo da sequência, a Rue tá falando sobre o amor que ela sente pela Jules. E a sequência inteira é de uma homenagem, assim, às maiores obras de amor de todos os tempos. Enfim, cenas que a gente batia o olho e já sabia que tinha visto aquilo em algum lugar. Mesmo que não saiba exatamente o nome daquela obra, você já viu aquilo em algum lugar, então você sabe que é uma homenagem. Talvez se você não tenha um conhecimento vasto de todos os filmes já feitos no mundo, ou de todas as obras de arte feitas no mundo, você até possa se confundir e pensar que aquela cena ou aquela obra seja uma obra original e não uma homenagem. Mas uma coisa importante que caracteriza você fazer uma boa homenagem é você dar os créditos. O Tarantino faz isso sempre. Ele sempre fala sobre os filmes em que ele se inspira para fazer os filmes dele. E ele nunca escondeu que ele é um cinéfilo que gosta de roubar os filmes que já foram feitos e que ele adora. E a cópia, eu gosto de pensar, na verdade, a cópia é aquilo que parece mesmo, né? Ela é copiar uma obra de arte em todos os sentidos, visuais, estéticos, toda a ideia, e agir como se aquilo fosse uma coisa original, né? Não dar os créditos para os artistas que inspiraram e não fazer absolutamente nada nesse sentido. Copiar é muito feio e geralmente as pessoas percebem quando você está copiando, né? Então não é uma coisa muito legal. Então é bom tomar cuidado. Esse é um assunto meio... É claro que existem muitas questões legais que eu não vou saber explicar pra vocês, porque eu sou artista, né? Eu não sou nada relacionado ao direito, então é bom se informar sobre isso em fontes confiáveis, com pessoas que realmente entendem sobre isso, pra você também não cometer nenhum erro e
acabar plagiando alguma coisa sem saber que você tá plagiando, ou achando que você tá fazendo uma homenagem, então é bom tomar cuidado. Mas é isso, né? Se você gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha com algum amigo artista, ou se inscreve no canal se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos como esse, porque tem bastante vídeo aí no meu canal pra você se divertir. E é isso, muito obrigada por apoiar meu trabalho. Eu vou deixar todas as minhas redes linkadas aqui na descrição e você pode conhecer mais um pouco sobre o meu trabalho se estiver chegando aqui no canal agora, né? Então é isso, web amigos, um beijo e até a próxima!